aí, meu povo, professora Mariana aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou professora do curso MS, farmacêutica. Estamos aqui em vários preparatórios e hoje a gente veio aqui fazer uma live especialíssima para você, certo? Ai, professora, essa live vai ser sobre o quê? Vamos já conversar. Mas de antemão, seja muito bem-vindo ao canal do curso MS. Aproveite essa aula porque com certeza ela vai ser muito proveitosa, muito mesmo. E aí, pessoal, quando a gente resolveu montar essa aula gratuita, a gente pensou o quê? Vamos falar de um assunto que muito provavelmente, quase que certeza, Fortaleza vai estar na prova. Que prova? Na prova para técnico Rede Sara, né? Vocês viram aí que saiu um edital, né? Para técnico Rede Sara com um saláriozinho, ó, maravilhoso, maior que 6.000, certo? 44 horas, carga horária normal. E, meu povo, muita vaga, né? Não só aqui para Fortaleza, mas vagas espalhadas aí pelo Brasil. Ou seja, oportunidade imperdível. E aí é óbvio que a gente tinha que ter uma aula gratuita, né? Uma live, um momento aqui entre nós, para falar de dois assuntos muito importantes que com certeza vão estar presentes em questões dessa prova. Então, o que é que eu te sugiro? Baixa aí o material, pegue seu papel e sua caneta e aproveite cada segundo dessa live. Porque o conteúdo é gratuito e você vai pegar aqui questões de prova. Então, não dá para perder, né? E aí, ó, foco em quê? Foco no estudo pra gente ser da Rede Sara, meu povo. E olha aí o salário, né? Então, nada melhor do que trabalhar com o que se gosta, ganhando bem e com segurança, não é isso? Então, vamos lá. A nossa live de hoje, como eu já dei o spoiler aqui, a gente vai falar sobre farmácia hospitalar e assistência farmacêutica. O que é que a gente vai fazer? Vamos resolver questões de provas variadas de técnicos em farmácia. Professora, mas a banca da Rede Sara, ela não tem provas disponíveis para técnico em farmácia. Justamente por saber disso, trouxe para vocês questões de técnico em farmácia de outras bancas, mas questões que têm o estilo Rede Sara. E aí você me pergunta, professora, qual é o estilo Rede Sara? O estilo Rede Sara, pessoal, é vivência. Então, você precisa saber situações, como lidar com aquela situação, baseada, obviamente, no conteúdo, certo? Então, ó, vivência. E aí, eu trouxe para vocês, obviamente, questões bem focadas nisso e também questões mais tranquilas, certo? Então, para quem está estudando já para esse edital ou para quem está vindo aqui para saber sobre ele, já te adianto que nós vamos ter um preparatório, né? Já temos, inclusive, está rolando, mas vamos aqui para a nossa aula e depois a gente conversa. O que é que eu quero dizer aqui para vocês? Farmácia hospitalar e assistência farmacêutica. Dois assuntos que não só em provas de farmacêutico, mas em provas de técnico, estão sempre presentes. Não tem como. Geralmente o técnico em farmácia, pessoal, né? Você que é técnico sabe disso. Trabalha justamente aqui, ó, no contexto da farmácia hospitalar e da assistência farmacêutica. Então, não tem para onde correr, não tem para onde correr. É aqui onde nós vamos ter uma maior densidade de questões. Também, claro, beber uma aguinha, né? Também, claro, a gente precisa saber um pouco sobre alguns tipos de medicamentos, né? Estão lá no edital. Mas aí, aqui no curso, você consegue pegar todo esse conteúdo bem mastigadinho para você. Então, vamos iniciar a nossa live. Primeiramente, muito bem-vindos. Aproveitem esse conteúdo
porque vai ser um momento muito rico para você pegar questões para a sua prova, certo? Então, bora lá. Primeira questão aqui, ó, uma questão novíssima, né? Uma questão novíssima. E eu vou desaparecer por motivos de vocês precisam ler as questões, né? Então, uma questão nova, 2022, de técnico em farmácia. E aí você me pergunta, professora, vou aparecer enquanto a gente conversa. Professora, por que uma questão como essa? Essa questão, ela tem bem a carinha da Rede Sara, que é o quê? Um texto anterior, né? Contextualizando. E aí, depois, itens para você falar sobre certo e errado, certo? Então, vou sair aqui para a gente ler o conteúdo. Vamos lá. O Hospital Pequeno Príncipe é reconhecido como um dos melhores hospitais pediátricos do mundo. A instituição é a única exclusivamente pediátrica da América do Sul a aparecer no ranking da revista norte-americana Newsweek, que listou 150 melhores hospitais em pediatria, com base em recomendações de mais de 40 mil especialistas de 20 países. O serviço de farmácia do Hospital Pequeno Príncipe está dividido em gestões técnica e clínica, com o objetivo de promover a segurança na cadeia terapêutica medicamentosa. Assim, com as diferentes áreas de atuação, como as de dose unitária, as farmácias satélites, farmácia clínica e farmácia de quimioterapia e dispensação. Então, ele contextualizou antes de perguntar a você o que ele realmente quer saber, certo? Então, essa é a carinha da Rede Sara. Ela dá uma contextualizada com o textozinho inicial. E aí, na verdade, o que é que ele quer aqui? Sobre o sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária, marque a alternativa correta. Então, de antemão, já estamos aqui sabendo que você, como técnico, né, da Rede Sara, precisa conhecer os tipos de sistemas de distribuição de medicamentos. Por quê? Porque uma parte lá da farmácia hospitalar onde o técnico atua, né, incisivamente, certo? Então, só relembrando aqui, nós vamos ter 3 principais sistemas que podem ser cobrados em prova, que seria o coletivo, vamos falar dele, seria o individualizado ou dose individual e o dose unitária. E aí, se eu mesclo os 2 tipos desses, eu tenho o sistema misto. Pronto. Isso aqui é sistema de distribuição, certo? E aí, ele quer saber sobre dose unitária. Então, ele diz o seguinte: os medicamentos saem da farmácia prontos para a administração, em embalagens unitárias, organizadas de acordo com o horário de administração e identificados para cada paciente. E aí, pessoal, isso aqui é uma característica do sistema de dose unitária? Sim, né? Vamos relembrar. O sistema de distribuição de medicamentos de dose unitária é aquele onde as doses elas vão ser preparadas individuais para cada paciente. Ou seja, se a prescrição ela tem aqui uma vez ao dia, certo? De omeprazol, então o que vai ser dispensado pela farmácia para as unidades é um comprimido de omeprazol, assim como se for uma solução ou suspensão. Se forem 2 vezes ao dia, né? De amoxicilina, por exemplo, 5 ml, então a farmácia vai receber 2 seringuinhas ou seringa feia, mas são 2 seringuinhas com 5 ml para o paciente. Então, realmente, os medicamentos eles saem da farmácia prontos para administração, em embalagens unitárias, organizados de acordo com o horário de administração e identificados para cada paciente. O item 1 está
corretíssimo, né? Vamos no segundo. A reduzida necessidade de recursos humanos e estrutural da farmácia hospitalar que adota o sistema por dose unitária, comparada com aquela que adota o sistema individualizado, está diretamente relacionada à modernização e à automatização dos processos de trabalho. Pessoal, ele deu aqui duas características que são totalmente o contrário no sistema de dose unitária. Então, quando se tem o sistema de dose unitária, nós vamos ter uma maior necessidade de recursos humanos. E vamos precisar de uma melhor estrutura na farmácia do hospital. Até porque, por exemplo, se eu vou manipular quimioterápicos, eu preciso só de uma região para quimioterápicos. Se eu vou fazer, né, essa diluição aqui, né, essa dosagem, preciso ter um local limpo e seguro para fazer. Então, é justamente o contrário. Quando eu tenho como pontos, querendo ou não, né, negativos de dose unitária, a melhor estrutura que eu preciso ter, ou seja, o que torna mais oneroso o serviço, e eu preciso ter uma maior quantidade de recursos humanos, o que também vai onerar o meu serviço. Então, o item 2 está incorreto. E o item 3, já posso aqui aparecer para vocês, diz o seguinte: a inexistência de estoques de medicamentos nas unidades assistenciais somente é possível se a farmácia conseguir manipular, durante o turno diurno, todos os medicamentos prescritos a serem utilizados nas próximas 24 horas. Não, senhor, né? Não é bem dessa forma. O que é que acontece? Se, por exemplo, eu tenho aqui a prescrição, como eu já falei para vocês, uma vez ao dia de omeprazol, obviamente, né, pessoal, uma vez ao dia de omeprazol, obviamente, eu vou ter o blisterzinho recortado e aí é só dispensar. Então, não existe essa pressa em manipular tão absurda desse jeito nos estoques de medicamentos, beleza? Beleza? Show de bola. E aí é óbvio que isso de ter estoques de medicamentos dentro das unidades é um ponto negativo, que é justamente um dos pontos mais negativos do sistema coletivo, e não um ponto que seja positivo, certo? Por quê? Porque aí eu tenho um ônus muito maior, né? Então, o item 3 está incorreto. E aí a gente fica somente, ó, com o item 1, verdadeiro. A afirmativa 1 está correta. Beleza? Show? Então, ó, bora lá para a segunda questão, que também é questão técnico em farmácia 2019, de uma banca bem legal, para você pegar o estilozinho Rede Sara. Vamos lá. Considerando as diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais, assinale a alternativa correta. Então, farmácia hospitalar. Vamos lá. Item A. Para o adequado desempenho das atividades de farmácia hospitalar, os hospitais devem considerar exclusivamente a Rename como referência para a seleção de medicamentos. Onde está o erro aqui? Primeiro, ele não falou em SUS, então não obrigatoriamente precisa se adotar a Rename se não for do SUS. Sendo do SUS, ainda assim, não é exclusivamente. Eu posso consultar outras literaturas científicas, nada de bula, nada de nada, mas outras literaturas científicas que podem me auxiliar nessa construção de medicamentos, né? Então, dessa seleção de medicamentos. Então, ó, não é exclusivamente a Rename. 2. Para o acompanhamento das principais atividades da farmácia em hospitais, recomenda-se a adoção de indicadores de gestão, logísticos, de assistência ao paciente e de educação. Isso está correto, pessoal. Ó, o item B é o nosso item correto. Professora, o que é que você quer dizer como indicadores? Ora, você vai ter aqui, certo? Você vai ter aqui parâmetros.
que vão te ajudar. Espera, ainda que o acento de parâmetro não é aqui não, né? Parâmetros que vão te ajudar a indicar qualidade do serviço. Então, isso vai com certeza ajudar, né? Isso vai com certeza ajudar na construção de um bom serviço, beleza? Então, item B de bora para o item C corrigir. C. Dentro da visão da integralidade do cuidado, a farmácia hospitalar deverá desenvolver atividades de distribuição e dispensação, manipulação e cuidado ao paciente, excetuando-se as ações assistenciais e técnico-científicas. Pelo contrário, ela também vai realizar essas funções, ok? Então, a farmácia do hospital, ela vai desenvolver atividades de distribuição, dispensação, manipulação, cuidado ao paciente, ações de assistência e técnico-científicas também. D. A implantação de um sistema racional de distribuição de medicamentos deve ser priorizada pelo estabelecimento de saúde e pelo farmacêutico, sendo recomendada a adoção do sistema coletivo de dispensação? Não, né, pessoal? O coletivo é só se não tiver jeito. Por quê? Porque ele é o pior sistema de distribuição de medicamentos. É onde eu tenho uma menor segurança, uma maior chance de erros de medicação e um maior ônus para a instituição. Então, o coletivo é só quando não tiver jeito, beleza? Item E diz o seguinte: a manipulação magistral e oficial, deve ser oficinal, né? Porque eles escreveram errado. Deve ser evitada, uma vez que a personalização da terapêutica acarreta considerável aumento de custos. Não, né? A gente sabe que na dose unitária, certo? Na dose unitária, nós vamos ter justamente o quê? Essa manipulação, essa personalização de terapêutica. Então, pode ocorrer sim, sem ter ônus muito sério para a instituição. O que é que se sabe? A gente sabe aqui que muitas vezes esse estoque de medicamentos nas unidades provocados pelo sistema coletivo podem ser mais onerosos que, por exemplo, eu ter um sistema de distribuição unitária, de dose unitária, beleza? Então, item B de bola é a nossa resposta. Mais uma questão aí para você de técnico em farmácia. É o que eu sempre falo aqui, tá? Quem já assistiu a aula minha vai lembrar. Vocês precisam conhecer a banca, justamente para quê? Para entender como é que ela vai te cobrar. Não adianta sair fazendo questão adoidado, certo? Por isso que é importante esse direcionamento, para que você saiba realmente quais as questões vão ser cobradas, certo? Então, não adianta sair fazendo, escrever lá no banco de questões. Técnico em farmácia, sair fazendo um monte de questão. Não, você precisa se direcionar para questões que podem ter a cara da sua banca, tá certo? E essa questão é bem interessante. Vamos para a nossa terceira questão. Terceira questão, VUNESP, uma bancazinha mais difícil, estilo Rede Sara, né? Ou seja, uma banca mais capciosa. E ela fala o seguinte: o fracionamento de medicamentos tem como objetivo promover o uso racional de medicamentos por meio da dispensação de unidades farmacotécnicas ao usuário, de acordo com a quantidade estabelecida pela prescrição médica. Assinale a alternativa correta a respeito do fracionamento. Então, se você não lembra, vou te relembrar o seguinte: o fracionamento nada mais é do que eu pegar, por exemplo, um blister cheinho, tá horrível esse blister, mas enfim, você pensa que é um blister, cheio de comprimidos, e se ele tiver a marcação, você consegue fracionar. Isso aqui para as farmácias comerciais, farmácias comunitárias. No caso do hospital, eu posso ter esse blister aqui, que não tem essas divisões, mas que eu posso recortar e colocar uma etiquetazinha no papel onde o comprimido está dentro. Então, isso é o ato de fracionar. Entendido isso, certo? Entendido isso, vamos resolver a questão
sobre fracionamento de medicamentos. Você já entendeu o que é o processo de fracionar. Item A. Para que o fracionamento seja realizado, o estabelecimento farmacêutico necessita de uma licença especial que autorize o procedimento? Não. Basta que esteja dentro dessas condições que eu mostrei aqui para vocês. Ou seja, uma embalagem fracionável, no caso de um estabelecimento farmacêutico comunitário, como é farmácia comercial, ou no caso da farmácia hospitalar, que eu consiga, né, ter a condição de rastrear aquele medicamento através do pacotinho da embalagenzinha. Então, somente isso já me ajuda na questão do fracionamento e, claro, seguir as regras da RDC 80, né, que trata justamente desse fracionamento. Então, item 1, incorreto. Apenas genéricos podem ser fracionados? Nada a ver, né? Não tem esse critério de só o genérico ser fracionado. C. Se a prescrição estiver de acordo com a denominação comum brasileira, então, professor, o que é DCB? Denominação comum brasileira. Não me lembro o que é isso, professora. É o nome que a gente chama popularmente de nome genérico. O nome de quê? Do insumo farmacêutico ativo, do princípio ativo. Beleza? Então, essa é a DCB. Se a prescrição estiver de acordo com a DCB e não houver manifestação expressa do prescritor, deve-se dar preferência pela manipulação e não pelo fracionamento do medicamento. Não existe essa regra, né? Essa regra aqui não existe. No caso, cada caso é um caso. Então, se eu tenho condição de fracionar e liberar o medicamento logo para o paciente, para que ele inicie a sua terapêutica e obtenha a sua melhor qualidade de vida, melhor ainda, certo? D. Procedimento de fracionamento só pode ser realizado por profissional utilizando luvas e outros equipamentos individuais de proteção. Nesse caso, não. Fracionamento, não. É aquilo que eu falei do blisterzinho e tal. Se fosse manipulação, aí tudo bem. Item E. É necessário que a farmácia possua uma área especial para realizar o fracionamento, que seja facilmente identificável e permita que os usuários acompanhem as operações, se for o caso. Sim, senhor, no caso de farmácias comunitárias, né? No caso da hospitalar, já muda um pouquinho de figura. Ok? Beleza? Bora lá. Nossa quarta questão é uma questãozinha de cálculo. Por que eu coloco? Porque parece-me que tem aí, né, no edital farmacotécnica hospitalar, então farmácia hospitalar tá tudo ligado e a gente precisa entender. Vamos lá. Em uma farmácia hospitalar, é disponibilizada uma solução de metadona, então a solução de metadona, 0,1 miligramas por ml, certo? Então tá aqui a solução. Uma paciente está tomando 0,08 miligramas. Então, a dose prescrita para a paciente é 0,08 miligramas, 3 vezes ao dia. Ou seja, de cara, nós já sabemos aqui, ó, que o paciente está tomando 0,08 miligramas vezes 3. Ou seja, em um dia, por dia, né? Ele está tomando 0,24 miligramas, né? Então, em um dia, ele está tomando 0,4 miligramas. Beleza? A quantidade de medicamento que será dispensada em ml para 30 dias será. Primeiro, a gente está sabendo aqui que existe uma solução na farmácia que ela tem 0,1 miligramas em 1 ml de metadona, ok? Mas o meu paciente, tá? Ele está precisando de 0,24 miligramas. Por quê? Porque ele usa 0,08 cada vez que toma. E ele toma 3 vezes ao dia. Então, quantos ml eu vou precisar por dia? Certo? Quantos ml eu vou precisar por dia dessa solução para o paciente pegar e tomar a sua dose correta? Eu vou precisar de 2,4 ml por dia. Isso aqui para um dia.
Mas a questão quer saber se você sabe quanto ele vai precisar de medicamento para 30 dias. Ora, então, uma regrinha aqui tranquila, né? Se ele usa 2,4 ml em um dia, em 30 dias, quanto ele vai usar? E aí você vai fazer o cálculo aí e vai perceber que ele vai usar 72 ml da solução de metadona 0,1 mg por ml. Ok, questão bem legal, mas você tem que prestar atenção para não errar e fazer o cálculo só com uma vez ao dia, tá bom? Beleza? Show de bola! Vamos para a nossa próxima questão. Nossa quinta questão diz o seguinte: sobre as vantagens e as desvantagens dos diferentes tipos de sistema de distribuição de medicamentos, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa incorreta. De novo, eu falo para você, precisa saber sistema de distribuição de medicamentos? Com certeza, até porque o trabalho do técnico está muito ligado aqui, né? E ele quer saber a incorreta. Então, vamos lá. São vantagens do sistema de distribuição coletivo: redução do número de solicitações de medicamentos à farmácia, menor necessidade de recursos humanos e maior acesso das unidades assistenciais a medicamentos. Isso são vantagens, mas ao meu ver são desvantagens. Para a banca foram vantagens, certo? B. Algumas vantagens do sistema de distribuição individualizado são redução do tempo de dispensação, maior adaptação à informatização e redução do tempo da enfermagem com atividades relacionadas ao medicamento. Ao meu ver, são sim vantagens, certo? Mas o tempo de dispensação, ele não é reduzido. Aumenta o tempo de dispensação porque precisa se preparar aqueles medicamentos para 24 horas no nome do paciente, né? Então, nada disso. E aí, o item B, ao meu ver, se torna, então, incorreto. C. Maior probabilidade de ocorrência de erros de medicação, maior tempo gasto com o preparo de medicamentos pela equipe de enfermagem e perdas de medicamentos são desvantagens presentes no sistema de distribuição coletivo e no individualizado. De fato, no coletivo, sim, mas no individualizado, não. E aí, de novo, eu considero o item C incorreto. Então, para mim, ó, vou olhar aqui para vocês. Isso aqui eu coloquei essa questão propositalmente, para vocês entenderem que pode acontecer de se precisar um recurso. Então, o recurso aqui, B e C, para mim, estariam corretos e facilmente você consegue justificar isso aqui. Então, essa questão seria facilmente anulada, beleza? Então, B e C estão incorretos, tá? O D está correto, que fala o seguinte: uma das principais vantagens do sistema de distribuição de dose unitária é a redução dos gastos com medicamentos, que pode ser atrelada à redução dos estoques de medicamentos presentes nas unidades de internação, ao maior acompanhamento do tratamento medicamentoso dos pacientes pela farmácia e à devolução dos medicamentos não utilizados para a farmácia. Beleza. Algumas desvantagens do sistema de dose unitária são a necessidade de alto investimento financeiro, como nós já comentamos, aumento da necessidade de recursos humanos também e infraestrutura também, bem como a resistência da equipe de enfermagem, que pode vir a resistir. Geralmente não resiste muito não, tá bom? Beleza? Então, essa questão aqui, ela traz um outro problema, né? Um outro problema, beleza? Por quê? Porque a gente tem aqui, então, ó, B e C incorretas, e aí o que é que a gente faz? Como é? Beleza? Então, já é mais complicado, ok? E vamos para a nossa sexta questão. Nossa sexta questão fala o seguinte: a técnica de farmácia recebe 2 medicamentos, então ela fez o recebimento, que contém na embalagem as seguintes recomendações para armazenamento. Medicamento 1, manter sobre refrigeração, ou seja, geladeira, né? Refrigerador. Medicamento 2, mantém temperatura ambiente. Então, estamos aqui entendendo. Assinale a alternativa que contém as faixas de temperatura recomendadas para a estocagem de medicamentos 1 e 2.
Então, você, como técnico, vai trabalhar com essa estocagem. Recebeu essa informação. Manter sob refrigeração, já vai direto colocar na temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Ok? Beleza? Então, ó, sabendo disso, a gente já cancela esses dois itens. E o medicamento 2, ele fala, mantém temperatura ambiente. Qual a temperatura ambiente? Ai, professora, Fortaleza, 45 graus, muito quente. Não, temperatura ambiente, que é considerada aí, é 15 a 30 graus Celsius, beleza? Então, item é de elefante, ok? Ah, professora, eu ia marcar o D, 15 a 40. Sim, de fato, aqui está muito quente, né? Em outros lugares também, Rio de Janeiro, muito calor. Mas, o que a gente precisa entender? Que, para a literatura, 15 a 30 graus Celsius é a temperatura ambiente. E também para a indústria farmacêutica, ok? Beleza? Então, sexta questão, item é de elefante. Sétima questão. Com o intuito de minimizar erros de dispensação, foi disponibilizado aos técnicos de uma farmácia hospitalar o protocolo de desmame. O que seria um protocolo de desmame? Eu vou reduzindo a dose do medicamento até o medicamento não ser mais utilizado pelo paciente, ok? Então, começo ali com uma dose X, e aí eu reduzo essa dose, reduzo mais ainda ao longo dos dias e até que o corpo entende que não tem mais esse medicamento. E o medicamento aqui em questão foi feito o desmame do lorazepam. Então, o lorazepam, um benzodiazepínico, né, utilizado aí como ansiolítico, né, e tal. Ao preparar a dose de um paciente no segundo dia do processo de desmame, o técnico identificou um aumento excessivo da dose. Foi solicitada a confirmação junto ao prescritor, porém não houve resposta e a equipe de enfermagem está solicitando o medicamento. E aí, você como técnico vai precisar fazer o quê? Qual a sua conduta a ser adotada? E é justamente a resposta da questão. Ela quer saber qual a conduta a ser adotada nesse caso. Qual o caso? O paciente está em desmame. O prescritor prescreveu uma dose maior do que a dose do desmame, uma dose excessiva. Então, a enfermagem precisa, mas o prescritor não deu notícia. O que é que você precisa fazer? Dispensar a dose prescrita? Não, vai atrapalhar o processo de desmame. Muito provavelmente o prescritor errou ali, ocorreu um erro de prescrição. Bem, dispensar a dose conforme descrito no protocolo? Também não, porque você recebeu uma prescrição. Então, como é que você vai bater essas prescrições, tá? Dispensar a dose após confirmar com a enfermagem? Não, precisa ser confirmado com o profissional prescritor. Qual o motivo daquele aumento excessivo da dose? Que é justamente o que se diz no item D. Dispensar a dose somente após a confirmação do prescritor. Item D de dado. E o item E, não dispensar de forma alguma. Realmente, se não se conseguiu contato com o prescritor, aí não vai se dispensar de forma alguma mesmo, beleza? Então, item D de dado, nossa sétima questão. Olha que legal, questãozinha bem, como é que eu costumo falar? Bem característica de Sara. Por quê? Porque traz situações, né? Então, ela traz situações pra gente. A gente acaba, então, caindo numa vivência do trabalho que vai ser realizado, ok? Então, você que vai passar, com certeza, vai realizar esse trabalho, beleza? Show de bola! Então, vamos para a nossa oitava questão, que diz o seguinte. Também técnico em farmácia, hein? O sistema de informatização empregado na distribuição de medicamentos na farmácia hospitalar é muito útil e permite benefícios. Sobre o sistema de distribuição, assinale a afirmativa incorreta. Professora, não entendi, não falou qual foi esse tipo de sistema de distribuição. Ele está querendo dizer o seguinte, que um sistema de distribuição, numa unidade hospitalar, ele pode ter duas formas. Ele pode ser informatizado, ou seja, a prescrição
ela vai ser feita no computador, no sistema, né, online, ou manual, onde a prescrição é feita manualmente pelo prescritor, certo? Então, ele quer saber sobre o sistema informatizado, a informatização da farmácia hospitalar. Mas ele quer a alternativa incorreta. Vamos lá. Reduz a mão de obra especializada? Tá correto, vai reduzir sim, né? Eu tenho uma maior facilidade de acessar aquela prescrição, né? Então é bem mais fácil. Não permite a fixação de estoques para um período de consumo? Pelo contrário, ela vai me ajudar nessa fixação de estoque para eu construir esse período de consumo, que é justamente o quê? A programação do ciclo da assistência farmacêutica. Eu me programo para saber qual foi o consumo aqui. C. Permite a obtenção de dados reais e disponíveis de consumo de cada produto? Sim. Sinaliza a reposição dos estoques dos materiais de forma automática? Sim, também. Tudo isso informatizado. Então, é uma cadeia, né? A gente vai ter, por exemplo, o medicamento é dado entrada no estoque. E aí, ele foi dispensado para a unidade. Eu vou lá, dou baixa, de acordo com a prescrição. Dou baixa, então, não tenho mais no estoque. E aí, eu consigo construir justamente essa questão da gestão de estoques. E, claro, aplicar indicadores de qualidade dentro desse sistema. Beleza? Então, bora lá para a nossa nona questão. Nossa nona questão é EBSER, questão capciosa e bem legal. Fala o seguinte: sobre a estocagem de medicamentos, assinale a alternativa incorreta. O que a gente observa? Que o técnico ele está muito ligado ao ciclo da assistência farmacêutica, distribuição de medicamentos e dentre os quais estocagem de medicamentos. Então, o trabalho do técnico não só, mas ele muitas vezes ocorre na central de abastecimento farmacêutico. O item A diz o seguinte: nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido e nem liberado para entrega sem a devida permissão, também oficial. Sim, isso é muito verdade. No momento em que o medicamento ele chega na central de abastecimento farmacêutico, eu preciso, então, né, receber da baixa, bater nota fiscal, para então ele ser dado a entrada e poder ser liberado, caso seja prescrito. B. Os medicamentos termoláveis, ou seja, aqueles sensíveis às altas temperaturas, o local de estocagem deve manter uma temperatura constante ao redor de 22 graus Celsius? Não, pessoal. Termolábil, ó, sensível a altas temperaturas. Geralmente, a não ser que o fabricante fale o contrário, 2 a 8 graus Celsius, ok? Beleza? Item C diz o seguinte, então, o A tá correto, o B tá incorreto, então a gente já vai marcando o B. C. Medicamentos de uso controlado precisam estar, né, em uma área isolada das demais. Isso. Somente podendo ter acesso a ela o pessoal autorizado pelo farmacêutico responsável do almoxarifado, com certeza. Todos os equipamentos, geladeiras, freezers e câmaras frias utilizados na estocagem de imunobiológicos, como as vacinas, devem possuir um sistema de alarme confiável que indique prontamente qualquer tipo de anormalidade em seu funcionamento. Que é isso? Alguém vai roubar? Não, pessoal. Geralmente aqui é o quê? Eu preciso saber que a temperatura e a umidade estão de acordo com o que o fabricante pede para o imunobiológico, para não comprometer aquele imunobiológico. Medicamentos com prazo de validades vencidos devem ser baixados do estoque e destruídos, com registro justificado por escrito pelo farmacêutico responsável, obedecendo o disposto na legislação vigente. Beleza. E aí, muitas vezes, são colocados ali em quarentena. Beleza, meu povo? Então, ó, nona questão, bonitinha aí pra você, ok? E aí, é óbvio que nós vamos para a nossa 10ª questão. É o que eu sempre falo, não tem hora para parar, é muita questão para justamente quem já vem estudando revisar, quem ainda não estava pensando em fazer, agora a gente, ó, te mostra que você pode sim, ok?
E nossa 10ª questão fala o seguinte, questão de uma banca bem legal, para você já ir pegando o estilo da sua banca. O dimensionamento e o controle de estoque de medicamentos são fatores decisivos para o sucesso ou fracasso da gestão de assistência farmacêutica. Então, tamanho e controle do estoque de medicamentos, estando intimamente relacionados às faltas e aos desperdícios, certo? Sobre o controle de estoque de medicamentos, assinale a alternativa correta. Então, qual a alternativa correta? Beleza? Então, o item A diz o seguinte: o controle de estoque deve ser realizado apenas na central de abastecimento farmacêutico. E aí? Não, né, pessoal? O controle de estoque, ele precisa ser realizado em todas as farmácias. Farmácias satélites, por exemplo. Então, a gente tem aqui a farmácia hospitalar, que ela vai ter uma central de abastecimento farmacêutico e daqui serão distribuídos, muitas vezes, medicamentos para as farmácias satélites. Farmácias essas que podem ser farmácia da emergência, farmácia da internação, farmácia da UTI, farmácia do centro cirúrgico e por aí vai. Então, cada uma delas vai precisar fazer o seu controle de estoque, ok? Item B. Para o perfeito gerenciamento do estoque, é facultativo registrar todas as operações realizadas, entradas e saídas. Pelo contrário, é obrigatório para justamente controlar direitinho esse estoque. C. A forma de controle adotada para a obtenção de informações referentes ao estoque de medicamentos deve ser exclusivamente informatizada. E aí? Exclusivamente não, né? Nós falamos que em alguns casos pode acontecer de ser manual. Até porque, caso o computador, que é uma máquina e pode falhar, venha a falhar, o manual tá aí para isso. D. A realização do inventário permite verificar as divergências entre os registros e o estoque físico. E aí, pessoal? Justamente, né? Isso é muito verdade. Que é o que o pessoal que trabalha com estoque gosta de dizer, né? Bater estoque, que é justamente ver o que realmente está lá no estoque e o que está registrado de entradas e saídas. Isso vai me ajudar muito no controle de estoque. E o item E diz que existem vários sistemas informatizados para o gerenciamento de estoques. Uma das vantagens do uso desses sistemas é que eles eliminam a necessidade de conferência para o acerto das divergências entre o estoque físico e o estoque registrado no sistema informatizado. Não, mesmo assim eu ainda tenho a obrigação de realizar um inventário. Ok? Beleza? Questão 11 agora, né? Ainda temos aí algumas questõezinhas. Nossa questão 11 diz o seguinte, questão bem novinha, 2022. A atividade de manuseio dos resíduos de serviços de saúde compreende as etapas de segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento, coleta interna, transporte, destinação e disposição final, ambientalmente adequada. O que é isso? Nós estamos falando aqui de RDC 222 de 2018. Professora, não era farmácia hospitalar? Sim, mas por que eu coloquei essa questão? Pra justamente você ver que o resíduo gerado, por exemplo, numa farmácia hospitalar também pode ser manejado, né? Precisa que você conheça como é que faz esse manejo desses resíduos. Não é à toa que no teu edital pede para você saber sobre gerenciamento de resíduos de saúde. Então, os resíduos de produtos farmacêuticos são classificados como grupo B. Quem é o grupo B? São os resíduos químicos, certo? Então, os medicamentos estão no resíduos químicos. Diante do exposto, marque V para verdadeira e F para falsa. Os insumos farmacêuticos no estado sólido, com características de periculosidade, devem ser submetidos ao tratamento antes da disposição final adequada. Não, pessoal, está falso. Falso, falso, falso. Se fosse no estado líquido, tudo bem, precisaria, tá? Desse tratamento.
Os resíduos de insumos farmacêuticos e medicamentos contendo hormônios, antimicrobianos e citostáticos, que são grupos mais peculiares de medicamentos, devem ser submetidos a tratamento ou disposto em aterros sanitários. Isso está falso, né? Não posso colocar em aterros sanitários. Eu preciso tratar ali e organizar direitinho, tá? Item C. É vedado o encaminhamento dos resíduos de serviços de saúde na forma líquida para a disposição final em aterros sem tratamento prévio, que é o que justamente a gente acabou de falar, né? Precisa realizar-se o tratamento prévio desses resíduos na forma líquida. Então, está... Peraí, é vedado. Ah, é vedado, né? Então, isso aqui tá verdadeiro, que eu li só uma parte. Então, ó, vedado. Então, é proibido não encaminhar forma líquida sem tratamento? Verdadeiro. Não pode. Os resíduos de produtos e insumos farmacêuticos sujeitos a controle especial, que são os da portaria 344, podem ser feitos sem notificação da agência sanitária local? Não. Precisa notificar. Os insumos farmacêuticos, como as embalagens secundárias, qual é a embalagem secundária? Aquela que não está em contato com o medicamento, beleza? Então, ela não está em contato com o medicamento. A embalagem de fora. A que está em contato com o medicamento é a embalagem primária. Com identificação rasurada, ok? Que não apresente periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, pode ser submetida a processo de recuperação ou reutilização. Sim, pode ser reciclável, desde que seja rasurada a identificação daquele medicamento. Beleza? Então, verdadeiro. E aí a gente fica com FFV, FV. O A não é. Então, item B de bora para a próxima. FFV, FV. Beleza? Nossa próxima questão fala também, mais uma vez, de controle de estoque, né, pessoal? Então, sobre o controle de estoque e condições de armazenagem de medicamentos, assinale a alternativa incorreta. A curva XYZ, que é um tipo de curva para controle de estoque, classifica os produtos estocáveis pela criticidade da falta de medicamentos, em baixa, média e máxima. Beleza? Tá correto. A umidade relativa do ar e a temperatura no local de armazenagem dos medicamentos não termoláveis deve ser de 40% e entre 15% e 30%, respectivamente. Isso está correto, pessoal. É isso mesmo. Então, pode ter essa umidade. Quando ele fala em não termolável, é aquele que pode ficar na temperatura ambiente. C. Medicamentos contendo fármacos termoláveis devem ser armazenados em refrigeradores, em temperaturas de 2 a 8 graus ou conforme indicação das bulas. Correto. D. O método de programação da aquisição, baseado nos dados de prevalência e incidência dos principais problemas de saúde que acometem a população, é denominado método de consumo histórico. Isso aqui está incorreto. Quando eu falo em dados de prevalência e incidência de problemas, ou seja, das doenças, estou falando do método de perfil epidemiológico, ok? Questão legal para técnico, tá? Muito bem. E a nossa última questão, pessoal? Não, ficamos aqui mesmo na 12ª questão. Então, ó, finalizamos. Pensava que a gente ainda tinha mais questões, porque eu tinha colocado uma questão, mas aí eu lembrei que eu retirei. E aí, agora vamos falar sobre o nosso preparatório, né, meu povo? Então, o que é que a gente vai ter aqui? A gente, no curso MS, obviamente, tá com o nosso preparatório online completo para esse processo seletivo da Rede Sara, para técnico em farmácia. Aquele que eu te falei lá no começo, que é o referente a essa aula, né? Salários maiores que 6 mil, quantidade de horas ok. E para técnico em farmácia, tem os requisitozinhos lá que você precisa acessar o edital para olhar se você pode ou não prestar esse processo seletivo. Mas, como a gente vem comentando, é um processo seletivo extremamente
fora da curva para técnico em farmácia. Por quê? Salários maravilhosos e Rede Sara para muitas pessoas é um sonho de trabalho, certo? Então, aqui no curso, pensando em vocês, a gente resolveu colocar aí o preparatório para técnico em farmácia dessa seleção, desse processo seletivo da Rede Sara. E, claro, assistindo essa live hoje, você consegue garantir aí esse precinho que tá aqui em cima, ó, maravilhoso, com esse parcelamento, tudo bonitinho. Basta você clicar aqui, ó, clique aqui e fale com o nosso atendimento para justamente entender melhor as condições e adquirir esse preparatório, onde vocês terão aula comigo e outros professores. Então, aguardo vocês como meus alunos e, claro, para que vocês possam aproveitar esse preparatório detalhadamente e, lógico, não perder essa oportunidade da Rede Sara com um salário maravilhoso e um trabalho massa, beleza? Então, lá no curso, vocês vão ter acesso a todas as aulas referentes a todos os pontos do edital. Então, ponto farmácia hospitalar, tudo que você precisa para a sua prova. Assistência farmacêutica, tudo que você precisa para a sua prova. Beleza? Então, não tem para onde correr. Seu preparatório para você garantir a sua vaga nesse processo seletivo tá aqui. Clica aqui, ó, e fala com o pessoal do atendimento para garantir a sua vaga nesse preparatório. Tá certo? Então, agradeço a você, a sua presença aqui comigo nessa live. Espero que tenham aproveitado e aguardo vocês aí no nosso preparatório para que vocês consigam a tão sonhada vaga, beleza? Então, até a próxima.